chamo Isabel Oliveira da Silva, número 10. O meu grupo ele vai apresentar sobre ondulatória instrumentos de sopro. Agora as outras integrantes vão se apresentar. Eu sou a Juliana Neves Moraes, número 13. Eu sou a Maria Eduarda Silva Gomes, número 20. Meu nome é Paloma Vieira Bruce, número 25. Meu nome é Poliana Dias, número 28. Conceitos físicos que explicam o som. O som é produzido ao criarmos algum tipo de mecanismo que altera a pressão do ar em nossa volta. Na verdade, para a produção do som, é mais importante a velocidade com que a pressão varia do que o seu valor absoluto. Por essa razão, é que um balão cheio de ar não faz praticamente nenhum barulho ao deixarmos o ar sair de dentro dele naturalmente. Por outro lado, se o balão estourar e o ar sai todo de uma vez, existe uma variação enorme de pressão e um ruído alto é produzido. Podemos então dizer que o som é produzido ao colocarmos uma quantidade de ar em movimento. É a variação da pressão sobre a massa de ar que causa os diferentes sons, dentre eles os que são combinados para criar a música. A vibração de determinados materiais é transmitida às moléculas de ar sob a forma de ondas sonoras. As vibrações são transformadas em impulsos nervosos, levados até o cérebro e lá codificadas. Física básica nos instrumentos musicais. Nas frequências ligadas à música, é necessário estimular externamente um corpo para que ele emita um som. Em outras palavras, é necessário que se aplique uma força a esse corpo para que o elemento vibrante, que transmitirá a energia às moléculas de ar, seja colocado em movimento. Essa força pode ser realizada por meio do que chamamos de instrumento musical. Cada instrumento musical possui um tipo de impressão digital sonora com descrições matemáticas extremamente precisas. O que irá realmente diferenciar um instrumento de outro são as amplitudes e durações de cada um dos harmônicos presentes no som resultante, ou imperfeições das ondas sonoras, conjunto de características que é chamado de timbre. É graças a ele que conseguimos diferenciar o som de um violão do som de um piano, por exemplo. Propagação de som e acústica são dois conceitos de física básica extremamente importantes para a compreensão do funcionamento dos instrumentos musicais, que são classificados em três categorias, como os de base, em cordas vibrantes, os que dependem de vibração de colunas de ar e os de percussão. As particularidades dos instrumentos de sopro. Embora todos os instrumentos musicais sigam a mesma lógica de fundamento, cada um possui peculiaridades. Um instrumento de sopro é o que produz sons através da vibração da coluna de ar, dentro do tubo produzida ao assoprar o instrumento. O corpo do instrumento de sopro é formado por um tubo longo ou curto. Ao soprar no tubo, são geradas diversas frentes de ondas de ar, que se propagam dentro do tubo. O ar vibra e quanto mais comprido é o tubo, mais grave será o tom. A maioria dos instrumentos de sopro tem botões ou buracos no tubo. Ao dedilhar o instrumento, os orifícios abrem e fecham, mudando o comprimento do tubo e gerando diferentes notas musicais, porque muda o espaço onde o ar vibra. A trombeta, a flauta e o saxofone são exemplos de instrumentos de sopro. No caso de uma flauta transversal, por exemplo, ao aproximar a boca da borda e assoprar, o ar incidirá contra a borda, dando origem a redemoinhos. São as perturbações do ar introduzidas por estes redemoinhos que gerarão os sons do instrumento. Para produzir sons mais graves ou agudos, basta que o executante dedilhe os orifícios do tubo e mude o ângulo e a força do sopro. Diferente da flauta transversal, a flauta doce possui uma boquilha de geometria fixa, o que faz com que seja relativamente fácil produzir um som musical neste instrumento. Mas, seja qual for o instrumento de sopro, quando seus orifícios são destampados, o efeito é o mesmo, a produção de uma nota de altura maior, já que destampar os orifícios é como se o tubo tivesse sido encurtado. Na região da abertura, a pressão do ar coincidirá com a pressão atmosférica, e a coluna de ar, originada pelo sopro, irá se comportar como se, nesse local, o instrumento tivesse uma extremidade aberta. A contribuição de alguns físicos e matemáticos no mundo musical. Para que o desenvolvimento e aperfeiçoamento de materiais para a feitura de pianos, violinos, flautas e diversos outros instrumentos musicais, foi possível princípios básicos da física como protagonista, assim como os próprios estudiosos da física. Muitos deles trouxeram importante colaboração no que diz a respeito do funcionamento dos instrumentos, que interferiu inclusive na confecção. O pai de Galileu Galilei demonstrou que a música não poderia ser embasada apenas em ideais abstratos vigentes na época de razões e números inteiros, mas sim como os fenômenos físicos sonoros. Albert Einstein, por exemplo, costumava se reunir semanalmente com colegas e amigos para tocar música de câmara e assim refletir sobre os fenômenos físicos que envolviam o som. Na música atribui-se a Pitágoras as descobertas
de que fez a frequência do som gerado por uma corda em vibração que varia de acordo com seu comprimento de onda. Olá, sou o Pedro Adriel, número 26, e irei falar sobre os materiais utilizados e o passo a passo de como construímos esses instrumentos. Esse aqui é o primeiro instrumento que fizemos, é uma flauta. Bom, de início eu gostaria de falar sobre os materiais que utilizamos para fazer o primeiro instrumento, que foi a flauta. Utilizamos uma tesoura, uma régua, uma chave de fenda, um pincel marcador permanente, uma garrafa plástica, faca quente e fita adesiva. Bom, de início fizemos marcações na garrafa, das áreas para o corte, utilizando o pincel marcador permanente e a régua. Esquentamos a faca e cortamos seguindo as marcações. Em seguida, aperfeiçoamos os cortes em círculos com a chave de fenda. Logo após, cortamos um pedaço de plástico menor de outra garrafa e dobramos em 3 partes. E por fim, colamos este pedaço de plástico com fita adesiva na garrafa PET maior, para formar o blocal da flauta. O segundo instrumento que fizemos foi um kazoo. Agora, vou falar sobre os materiais utilizados e o passo a passo do segundo instrumento que fizemos, o kazoo. Utilizamos também uma tesoura, uma tampinha, uma garrafa PET, uma faca e uma sacola plástica. De início, cortamos a parte de cima da garrafa PET com a tesoura. Em seguida, fizemos um furo na tampinha utilizando a faca. Cortamos um pedaço da sacola plástica e posicionamos no bico da garrafa. E por último, tampamos a garrafa com a tampinha furada. E foi isso.